Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini e eu tô aqui no estúdio com o Caio, com o Leozinho. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Tudo bem. Crianças não, pré-adolescentes, tudo bem com vocês? Sim. Passaram bem a semana? Sim. Sim. E as notas na escola, tá tudo bem? Sim. Tudo sob controle? Sim. Ah, então... Não sei o Caio, mas pra mim tá. Então, tá bom. Só Bom, 4.9 de inglês, né? Vamos lá. A gente tá falando sobre felicidade. Lembraram? Lembro. E no último programa, a gente falou sobre Deus respeitar as nossas escolhas, né? Ele tem as leis dele e a gente tem a liberdade de fazer as nossas escolhas e a gente tem que arcar com as consequências das escolhas que a gente faz, certo? Certo. Certo. Muito bem. Então, vamos dar continuidade da onde a gente parou. Como no programa passado o Caio começou lendo, hoje nós vamos inverter, tá bom, Léo? Hoje as meninas não puderam estar aqui, então hoje o Léo vai começar lendo. Combinado, Léo? Sim. Então, Léo, lê pra gente o texto 119. Tá. Texto 119 do livro O Livro dos Espíritos. Kardec nos esclarece ao comentar a resposta dada pelos Espíritos à questão 933 de O Livro dos Espíritos que o homem só é infeliz, geralmente pela importância que liga as coisas deste mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez fracassados o fazem infeliz. Se ele se elevar acima do círculo estreito da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhas e pueris, como as mágoas da criança ao se afligir pela perda de um brinquedo que representava sua felicidade suprema. Aquele que só encontra a felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, quando não os pode satisfazer, enquanto que não interessa pelo supérfluo se sente feliz com aquilo que para os outros constituirá infortúnio. O que você entendeu, Léo, do que você leu? Na verdade, esse trecho aí que eu coloquei para você ler é um comentário do Kardec à resposta à questão 933 do Livro dos Espíritos. Mas eu queria que você me dissesse o que você entendeu desse texto. Bom, eu entendi que o homem, quando ele é infeliz, ele geralmente se diverte infortunando as outras pessoas. O que ele quis dizer aqui é o seguinte: quando o que prevalece, quando o homem foca a felicidade dele na vaidade, na ambição, na cupidez, no egoísmo, no ciúme, né, no sentimento de posse, ele não vai ser feliz, ele vai ser infeliz. Então, ele fala assim, olha, que a pessoa que se concentra nessas coisas pequenas, né, nessas coisas mesquinhas, ela se comporta como uma criança que perdeu o brinquedo. Então, se ela não vê a vontade dela satisfeita, ela faz birra, ela esperneia e faz daquilo um sofrimento do tamanho do mundo. Agora, as pessoas que não se apegam a essas coisas, as coisas materiais, elas dão valor para as coisas que para essas outras pessoas que se apegam à vaidade, à ambição, à posse, são coisas insignificantes. Mas para essa pessoa
que não se apega a essas coisas materiais, essas coisas baixas, ela se contenta, ela agradece até pelas dificuldades que ela passa. E ela, o que a faz feliz não são as coisas materiais. Entenderam? Muito bem. Caio, lê pra gente a questão 120. Sim. Texto 120. Isso, desculpa, o texto 120. Vamos lá? Cada Pode um ler. carrega consigo os elementos de sua própria felicidade, na razão da categoria em que o coloca e o seu grau de adiantamento. A felicidade decorre das próprias qualidades dos indivíduos, e não da condição material do meio em que se encontram. Ela está, portanto, em toda parte onde existam espíritos, capazes de ser felizes. Em um lugar determinado existe para ela no universo. Em qualquer lugar que se encontre, os espíritos puros podem completar a grandeza divina porque Deus está em tudo. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se somente possuirmos em nós mesmos e se não pudermos partilhá-la com os outros, ela será egoísta e triste. Ela está também na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, relados uns aos outros pela semelhança de ideias e gostos. Sentimentos formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades, se beneficia dos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto. Muito bem. O que você entendeu? Nada. Como assim nada? Faz um esforço aí. Vamos lá. Vamos interpretar isso aqui que a gente leu. Então, ele fala aqui, Caio, que cada um de nós carrega conosco, né, consigo mesmo, os elementos da sua própria felicidade, na razão da categoria em que coloca o seu grau de adiantamento. Ou seja, quanto maior o grau de adiantamento, maior o sentimento de felicidade que a pessoa vai ter. E aí ele fala assim, olha, a felicidade decorre das próprias qualidades do indivíduo. Então, a felicidade não está em ter alguém. Eu só vou ser feliz se eu casar com fulano. Eu só vou ser feliz se eu namorar a Beltrana, né? Eu só vou ser feliz se eu tiver determinada coisa, ou se eu for morar em determinado país, ou se eu for viajar para determinado lugar. Então, não é nisso que está a felicidade, mas são nas qualidades do indivíduo. E não nas coisas materiais que ele tem, ou que ele conquista, ou que ele busca. Certo? Certo. E não existe um lugar, o que ele fala aqui é que não existe um lugar determinado, um lugar certo para os espíritos felizes no universo. Então, em qualquer lugar que eles se encontrem, eles podem se sentir felizes, porque a felicidade depende do que ele falou aí, das qualidades. Das suas ações? Não, das qualidades dele. Que qualidades são essas? É a cor dos olhos dele? Não. Que qualidades são essas? Espirituais? Qualidades morais. Tais. As qualidades morais. E vocês podem perceber que as pessoas moralmente evoluídas, elas não fazem questão de futilidades, de coisas materiais. Elas não se importam com isso. Elas se preocupam mais com o ser do que com o ter. Então, é muito mais fácil de ser feliz assim. Concordam? Uhum. E aí, se você é feliz
porque você tem qualidades morais, também é mais fácil de você conviver com as pessoas, não é? É. Vocês não acham? Uhum. E quando a gente é feliz, e quando a gente é feliz, né, por conta das nossas qualidades morais, normalmente a gente fica perto de quem tem as mesmas qualidades que a gente, não é? A gente, as pessoas que têm os mesmos gostos, a mesma sintonia, os mesmos sentimentos, elas acabam se aproximando, né? Então, aí você vai compartilhar a sua existência com pessoas que pensam como você, que sentem a mesma coisa que você. E se você é feliz porque você tem valores morais, essas pessoas também vão ser mais felizes, não vão? Até porque o convívio vai fazer com que elas desfrutem dessas qualidades, aprendam com isso e até desenvolvam a delas, não é? Com certeza. É. Muito bem. Lê pra gente, Léo, o texto 121, por favor. Certo. Ele é de outro livro. Qual é o livro, Léo? Texto 121 do livro O Céu e o Inferno. Muito bem. O que será que o Kardec, os espíritos falaram para o Kardec neste livro sobre felicidade? Vamos lá. A felicidade está na razão do progresso realizado. Dessa maneira, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro unicamente, porque não é tão avançado intelectual e moralmente como ele, sem haver necessidade de cada um se encontrar numa região diferente. Embora estando lado a lado, um pode se encontrar nas trevas, enquanto para o outro tudo é resplandecente ao seu redor. Da mesma maneira como um cego e um vidente podem se dar as mãos, um percebe a luz que, entretanto, não impressiona o outro. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às suas próprias qualidades, eles a gozam por toda parte, onde quer que se encontrem, na face da terra, entre os encarnados ou no espaço. O progresso dos espíritos é o resultado do seu próprio trabalho, mas como eles são livres e trabalham para o seu adiantamento com maior ou menor atividade ou negligência, segundo a sua vontade, eles apressam assim ou retardam o seu próprio progresso, o que vale dizer a sua felicidade, enquanto uns avançam rapidamente, outros se arrastam por longos séculos nos lugares inferiores. Eles são, portanto, os artífices da sua situação, feliz ou desgraçada, segundo essas palavras do Cristo. A cada um segundo suas obras. A cada um segundo suas obras. Cada espírito que fica atrasado só pode aumentar-se de si mesmo, como aquele que avança tem todo o mérito do seu progresso. A felicidade que conquistou tem assim mais valor aos seus próprios olhos. A felicidade suprema é prêmio exclusivo dos espíritos perfeitos, o que vale dizer dos espíritos puros. Eles a atingem só depois de haver progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente andam juntos, mas o que o espírito não consegue num determinado tempo, o consegue em outro, de maneira que essas duas formas de progresso acabam por atingir o mesmo nível. Essa é a razão pela qual frequentemente se vêem homens inteligentes e instruídos que são muito pouco avançados no terreno moral e vice-versa. Muito bem. Vamos comentar esse texto? Então, na primeira parte, Léo, eles falam assim, olha, que a felicidade está na razão do progresso realizado, ou seja, quanto mais a gente progredir, maior felicidade a gente vai ter. Isso ficou fácil, certo?
E aí ele faz uma comparação, olha, dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectual e moralmente como o outro, né? Então, dois espíritos, eles tendo progressos morais e intelectuais diferentes, significa que a felicidade deles vai ser diferente, apesar de que todos os espíritos foram criados, quem lembra? Livres. Não, simples, simples e ignorantes. Muito bem. Então, assim, a gente já viu aqui, o progresso de cada um conforme as suas escolhas, conforme a sua, vamos dizer assim, a sua dedicação, né? Tem alguns que progridem mais rápido, com passos mais largos, alguns que progridem com passos mais curtos. Então, quanto mais progride intelectualmente e moralmente, mais feliz. E aí, na segunda parte aqui, Léo, ele explica que, então, o progresso é consequência do trabalho, mas que o progresso intelectual e moral, normalmente eles não vêm juntos. Então, às vezes, o espírito vem e se desenvolve intelectualmente e não se desenvolve moralmente. E aí, numa outra vida, ele vem e se desenvolve moralmente e não se desenvolve tanto intelectualmente. E até que se consiga um equilíbrio, né? Então, ele fala que no final, olha, a felicidade suprema é prêmio exclusivo dos espíritos perfeitos. Eles a atingem só depois de haver progredido em inteligência e em moralidade. Então, embora a gente queira muito ser feliz, todos nós queremos, né? Muito ser feliz, é o que todo mundo busca, não é? Sim. Vocês buscam ser feliz? Sim. É o que todo mundo quer, eu também quero, né? Então, embora a gente busque isso, a gente só vai ter a felicidade suprema quando a gente for espírito puro. E para a gente ser espírito puro, a gente vai ter que se desenvolver tanto intelectualmente quanto moralmente. Não dá para escolher assim, não, eu vou só estudar e eu vou deixar o meu lado moral um pouquinho de lado e eu vou ser super feliz. Ou então fazer o contrário. Não, eu vou me dedicar, vou dedicar essa minha existência inteirinha a me desenvolver moralmente. E eu esqueço de ir para a escola, de estudar, de passar de ano, ou de aprender uma profissão, de trabalhar, de produzir, né, de colaborar para o desenvolvimento da sociedade, da comunidade onde eu vivo. Adianta? Eu vou ser super feliz? Não vai, né? E aí, até assim, dá para entender que seja difícil para os espíritos em evolução como nós, conseguir desenvolver as duas ao mesmo tempo, né? Se dedicar tanto ao estudo quanto tanto ao aperfeiçoamento da inteligência quanto ao desenvolvimento moral. Realmente é meio difícil você fazer os dois. Por isso que em cada vida você vai desenvolvendo um conforme a necessidade, até você conseguir esse equilíbrio, certo? Com tudo isso que nós lemos até aqui, o que vocês acham que a gente pode concluir sobre a felicidade? Eu queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês podem me dizer? Que a felicidade é boa, uma emoção boa, é tudo de bom que a gente quer na vida. É uma meta da gente. É a meta pessoal de todo mundo. Que mais? A felicidade é uma recompensa que a gente consegue quando a gente chega por tudo aquilo que a gente passou, quando a gente chega no mundo perfeito. Tá, mas ela também existe nesse mundo
só que de forma relativa, né? De forma relativa. Então, por isso que é importante a gente se dedicar um pouco para se melhorar como ser humano, mas sem esquecer o desenvolvimento do nosso intelecto também, certo? Da nossa inteligência, da nossa capacidade. A felicidade, ela depende da forma como a gente vive, dos sentimentos que a gente tem, que a gente alimenta pelas pessoas, pelas coisas. Quando ela vai ser mais presente na nossa vida se a gente se preocupar mais em ser do que em ter as coisas, né? Do que se apegar nas coisas materiais ou ficar invejando o que os outros têm, o que os outros são, não é? E a gente focar na gente, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente coloca como objetivo de vida. E quando a gente progride, né? Quando o espírito se esforça para evoluir moral e intelectualmente, quanto mais ele se esforça, mais próximo ele vai estar da felicidade. Mas a gente tem que saber que ela não é, nesse planeta, ela não é Perfeito. Absoluta. Ela não é absoluta. Ela vai ser relativa. Então, isso quer dizer que a gente vai sofrer? Vai. Sim. Que a gente vai ter decepção na vida da gente? Vai. Sim. Que vai ter coisa que não vai dar certo? Vai. Sim. Vai. A gente vai ter desilusão amorosa? Vai. Muitas, né? A gente vai ter momentos de tristeza? Com certeza. De desânimo? Certeza. Vai. Sim. Mas isso faz parte, não faz? Sim. Vai. Isso faz parte, Sim. né? É errado a gente querer coisas materiais? Não. Não, não é errado. Deus não proibiu isso. Jesus não disse que era errado, né? Jesus só disse que a gente não pode colocar as coisas materiais como objetivo de vida da gente, certo? Que a gente tem que focar na caridade, na bondade, em perdoar as pessoas, em tentar se melhorar como ser humano, em ser bom e ajudar os outros. Porque, lembra, a gente tem que desenvolver a parte moral também. Lembra do pássaro que tem 2 asas? Sim, Caio? a da moral A e a da da moral e inteligência. intelectual. Se não desenvolver as duas, o pássaro vai voar capengando ou vai cair. Vai cair, né? Então, vamos pensar assim que o pássaro voando é o ser humano feliz. Absolutamente feliz. E para ele ser absolutamente feliz, ele tem que desenvolver as 2 asas dele, a asa intelectual e a asa moral, de forma completa, certo? E se ele desenvolver mais rápido, as 2, mais rápido ele vai ser Feliz, Perfeito. mais rápido. mais rápido ele vai ser feliz. Muito bem. Embora as conquistas materiais não sejam proibidas nem erradas, como a gente já falou, não é nelas que a felicidade se encontra. Certo? Certo. Nós já falamos aqui, vamos repetir. Onde que ela se encontra? No mundo espiritual. Nos valores morais. Nos sabores morais. nos valores morais, nos sentimentos bons que a gente cultiva dentro do nosso coração, no bem que a gente faz para os outros, mas tem uma coisa que é muito importante para a gente conseguir ter a felicidade. O quê? É um negócio que chama consciência tranquila. Vocês já ouviram falar? Sim, você fala isso toda noite. Consciência tranquila. O que vocês acham? Sem ler aí o que está escrito. O que vocês acham que é consciência tranquila? Eu acho
A consciência tranquila, eu acho que é você ter... Não pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo, ficar agitado que nem essa Olha, vida atualmente. É você estar calmo. Peraí, deixa o Léo Não falar. pensar em quase nada. Consciência calmo. tranquila seria não pensar em quase ficar nada. ficar calmo. Eu acho relaxar. que consciência tranquila é quando você é tipo nos seus momentos finais de vida. Passa, eu tô prestes a dar meu último suspiro. Aí eu penso assim, eu ajudei tantas pessoas, eu fiz o meu máximo, eu consegui tudo que eu consegui. Consegui ajudar todo mundo que eu precisei, que todo mundo precisava ajudar, eu ajudei. E isso daí que é consciência tranquila. Então, Posso dar para outro você, a exemplo? consciência tranquila seria uma reflexão que a gente faz antes de morrer. Mariana, Antes de Não só desencarnar. antes de morrer, em toda hora. Mariana, Oi. a consciência tranquila também pode ser tipo... eu fiz tudo que eu precisava fazer hoje, eu fiz meu máximo e eu fiz o que podia. Muito bem. Olha, é assim, a gente, na verdade, normalmente, a gente não fica pensando muito nisso, né? Vou fazer isso para ter a consciência tranquila, vou pensar isso para ter a consciência tranquila. Mas eu acho, sem a gente entrar no que os espíritos falam pra gente sobre a consciência tranquila, que nós vamos deixar isso para o próximo programa, mas assim, vamos pensar, né? Vamos fazer uma reflexão. Eu acho que consciência tranquila refletiria uma tranquilidade, assim, já diz o nome, né? É alguma coisa que não te perturba. O que vocês acham? É você ter uma tranquilidade de que tá tudo certo? Que não tem nada para ser corrigido? Eu acho que é. Porque vamos pensar no significado, né? Consciência, o que é consciência? Mente. Essa é um saber, né? Já diz o nome, consciência. Então, é ter conhecimento. Então, consciência é ter conhecimento. E tranquilo. Sem perturbação. Tranquilo. Sou apenas um cara tranquilo. Sem tumulto, sem instabilidade, né? Então seria ter ciência das coisas sem alteração, sem como que fala? A palavra me sumiu. Sem alteração. Sem perturbação. Sem um desequilíbrio, né? De uma forma equilibrada. Não parece lógico isso? Essa reflexão? Parece muito. Vamos então deixar para conferir se consciência tranquila é exatamente isso no próximo programa? Tá bom. Sim. Eu sei que tá muito gostoso o programa. Tá muito gostoso a gente falar de felicidade. Descobri. Porque felicidade é uma coisa super importante para todo mundo, Sim. não é? Sim. Mas, infelizmente, o nosso programa tá terminando de novo. Não. Né? Porque toda semana é assim. A gente gostaria de ficar mais 1 hora aqui falando. Eu não. Você não? Eu gostaria. Muito, né? Eu não gostaria tanto, não. Você não gostaria, Eu Caio? preferiria 1 hora só. 1 hora só? Então, mais meia hora, né? Mas, infelizmente, o nosso programa está terminando. Então, vamos deixar pra gente essa reflexão pra gente concluir na semana que vem? Vamos. Pode ser? Sim. Então, vamos lá. Quem que vai começar a despedir hoje? Eu. Então, começa, Caio. Um beijo, um abraço. Boa semana, uma semana abençoada. E tchau. Obrigado por ter isso? ouvido pra gente, tá? Tchau. E você, Léo, o que você quer falar pro pessoal lá de casa? Espero que vocês tenham gostado do programa e que tenham aproveitado muito.
Tchau. Muito bem. Eu também espero que todo mundo tenha gostado bastante do programa, que o programa esteja ajudando as pessoas a entender os seus sentimentos, a aprender com a doutrina, aprender com os espíritos. Eu aprendo muito cada programa. Vocês não aprendem? É isso aí. Eu também estou aprendendo bastante. Então, eu espero que todo mundo em casa esteja também aproveitando para aprender com a gente. E aí, eu vou me despedindo daqui, agradecendo a companhia de todo mundo, a audiência, e pedindo para que todos tenham uma semana de muita luz, de muita proteção, e que a gente possa se reunir na semana que vem para mais um Sementinhas de Amanhã. Então, um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.